Olá, bem-vindos. Alguém pode se imaginar tão independente, tão exclusivo, que não necessite sentir-se valorizado e considerado? Pois é, todos nós carecemos nos sentir valorizados, considerados, né? Mas existe um certo engano quando imaginamos que alguém irá nos valorizar se nós mesmos não nos valorizarmos. Porque a falta de autovalorização, ela acontece quando a pessoa intimamente não é segura quanto a si mesma, ou seja, ela não reconhece possuir qualidades suficientes que lhe assegurem quanto à sua própria personalidade, que lhe assegurem sobre quem realmente ela é. Nesse sentido, o egoísmo realmente é muito prejudicial. Porque a pessoa egoísta, desejando tudo somente para si, deseja também todas as considerações também somente para si. Porque não haveria mal algum em perceber o sucesso do outro, em perceber o outro sendo considerado, quando nós também nos sentimos bem conosco mesmo, quando nos sentimos pessoas valorosas, né? Mas uma pessoa assim, uma pessoa egoísta que deseja as considerações todas somente para ela mesma, ela sente a negatividade por ser assim. Mas, além de egoísta, ela também é insegura. Então, normalmente não suporta quando percebe outras pessoas chamando mais atenção do que ela, sendo mais considerada pelos outros do que ela. Então, ela se incomoda, ela se perturba e, sentindo a inveja pelo sucesso alheio, fica realmente muito incomodada. Mas é importante nós frisarmos aqui que existe no ser humano uma tendência a sentir inveja. Ela faz parte da natureza humana, por conta da necessidade de valorização que todos nós temos e por conta de estarmos ainda em construção. Nós estamos construindo ainda a nossa personalidade. Então nós devemos enxergar essa reflexão como um aprendizado para nós tentarmos canalizar melhor os nossos sentimentos primitivos e inatos, que todos nós temos. Então eu trago uma fala da Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente, quando ela diz que os destrutivos gigantes da alma, que exteriorizam os tormentos e a imaturidade do ego, de alguma forma refletem um fenômeno psicológico, às vezes de procedência inconsciente, noutras ocasiões habilmente estabelecido, que é a necessidade da sua valorização. Os gigantes da alma, que a mentora se refere, são conflitos emocionais que o ser humano ainda traz na alma, pela falta de autoconhecimento e desenvolvimento moral e emocional. Então, o ego imaturo, a insegurança por possuir infantilidade ainda emocional, leva uma pessoa a querer ser o centro das atenções. Isso pode conduzir à inveja. Quando nos predispomos a criticar uma pessoa, é preciso nos observarmos, ter cuidado, porque a crítica e a fofoca pode ser sinal de inveja, sim. Porque o ser humano tende a criticar alguém quando deseja algo que essa pessoa tenha, né? Na intenção de diminuir a pessoa, procurando se engrandecer, o que é a lei do engano. Mas a crítica é uma forma de tentar desvalorizar a pessoa quem inveja, por isso é sempre bom se observar, buscar olhar o que reside por detrás das próprias intenções. Como, por exemplo, uma pessoa que faz algo de bom, tipo uma ação solidária, por exemplo, mas no fundo disso tem aquela necessidade de valorização, ou seja, não houve aí uma intenção puramente fraterna. Muitas vezes, por trás de atitudes valorosas, tem intenção egocêntrica. Sabe aquela pessoa que se mostra humilde, né, muito simples, mas no fundo quer chamar a atenção, porque lá no inconsciente, no profundo dela é orgulhosa e egoísta? Nós vemos que aí não existe uma vontade de fazer o bem realmente, mas o desejo de chamar a atenção, de ser o centro, né, das atenções. Então, novamente, a Joana de Ângeles nos fala: o ego, que sente necessidade de valorização sem o contributo do self em consonância,
utiliza-se dos estímulos negativos e agressivos para compensar-se, sejam quais forem os resultados. O importante para seu momento não é a qualidade da resposta estimuladora, mas a sua presença no proscênio onde se considera ausente. Nós vemos aí a atitude do egoísta, daquela pessoa que não mede consequências para ser o centro das atenções, daquele que adora ser bajulado, ser elogiado, independente do que tenha que fazer para que isso aconteça. Realmente não quer saber do que vai causar, das consequências disso. Mas uma pessoa nessa situação de querer sempre chamar a atenção, sempre ser valorizada, sempre ser bajulada pelos outros, dificilmente não será invejosa. Uma coisa está ligada à outra. Porque sempre quando alguém chamar a atenção mais do que essa pessoa, ela se sentirá magoada, ela desejará, ainda que secretamente, o insucesso do outro, ainda que ela fale ao contrário disso. Isso é automático. Porque o ego dessa pessoa sempre falará mais alto. Isso significa que os defeitos morais falam mais alto nas pessoas dominadas pelo ego, né? Um outro exemplo disso são essas pessoas controladoras. Essas pessoas nunca dão autoridade total a alguém, mesmo que elas se queixem de excesso de trabalho, que estão muito cansadas, elas têm até prazer de sentir isso e falar que estão se sentindo assim. Mas, no fundo, elas têm necessidade de que os outros sempre dependam delas. Então, aí está presente o quê? A necessidade de valorização. E o que tem por trás disso daí? Os gigantes da alma que a Joana de Ângeles nos fala. Orgulho, raiva, milindre, medo, os complexos da infância não trazidos à tona, não resolvidos. São diversas coisas. E quando uma pessoa não se valoriza, ela irá buscar essa valorização no externo. E onde mora o problema? Justamente aí. O problema acontece quando a pessoa não reconhece o seu valor, vivendo para o externo, procurando o seu valor nos outros. Então, logicamente, será preciso que essa pessoa, que ainda é dominada pelo ego, reconheça o seu problema inicialmente para começar um trabalho de autovalorização da própria personalidade. Aí a Joana continua. Quando o self assoma e governa o ser, os estímulos são sempre positivos, mesmo que tenham origem negativa ou agressiva, porque exteriorizam o bem-estar que lhe é próprio. O self, que a mentora fala, é o ser total, pleno, quando a criatura já desperta um tanto e consegue unir ao consciente os seus conteúdos inconscientes, aqueles conteúdos escondidos, que estavam escondidos, que não queria ver, que não queria trazer à tona, como são os complexos, por exemplo, como os defeitos morais, por exemplo. E quando ela diz, quando o self assome e governa o ser, significa dizer que a pessoa já desenvolveu essas qualidades morais positivas. Então ela não é mais totalmente dominada pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Daí, independente do externo, a reação é sempre mais positiva, porque a pessoa já se conhece. A pessoa já tem segurança quanto à própria personalidade dela. Daí ela já não se deixa levar tanto pelo egoísmo. O que nós devemos compreender aqui é que estamos todos sujeitos a sentimentos menos positivos no curso de nossas vidas, como eu falei no início, visto a nossa condição, a condição do planeta que nós vivemos, visto a nossa própria natureza. Mas quando nós procuramos dominar o orgulho, o egoísmo, que são os sentimentos mais primários que nós temos, as nossas reações sempre serão melhores, sempre serão mais positivas. Porque a inveja, ela é uma tendência do ser humano, ela é bíblica, né? Basta que nós lembremos da história de Caim e Abel. O crime aconteceu por conta da inveja, né? O comportamento negativo da inveja, ele realmente pode vir de existências passadas ou da infância, né? Mas a maior dificuldade em lidar com esses sentimentos ruins inatos é a negação. A partir do momento que nós aceitamos o sentimento negativo, nós devemos automaticamente passar a acionar o otimismo, derrubando esse egocentrismo inato em nós. Daí nós podemos transformar a inveja em admiração pela qualidade e pelo sucesso do semelhante.
Porque a inveja ela é caracterizada pelo desejo de possuir o que o outro tem, de possuir o bem alheio. É uma espécie de desgosto pelo bem que a outra pessoa possui. Mas isso nós devemos transformar. Porque o grande problema é a necessidade do ego ser valorizado. Daí toda vez que alguém pareça chamar mais a atenção do que eu chamo, daí eu quero possuir o que o outro tem. Continuando com a mentora Joana de Ângeles, ela diz, ao invés de entregar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Egocêntrico não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenções, credor de todas as reverências, né? Então nós devemos aprender a não negar o sentimento, mas trabalhar a inveja. É preciso se autovalorizar, porque quanto mais baixa autoestima uma pessoa tem, mais egocêntrica ela é. O grande problema começa desde a infância, como nós falamos, na necessidade de agradar aos pais, que todos nós tivemos, né? Ou agradar a um grupo a que nós pertencemos na escola, o grupo de amigos, por exemplo. Isso porque todos nós temos essa necessidade de pertencer a um grupo, de pertencimento em relação à família. Então ocorre muitas vezes que nós assumimos máscaras para poder obter a aceitação das pessoas. Então, dependendo dos valores que nós temos, né, podemos viver sob tormento, porque quando nós valorizamos muito, por exemplo, coisas materiais, toda vez que alguém tem algo melhor, aí a inveja desponta, né? Quando nós nos concentramos muito na materialidade e quando nós nos deixamos dominar pelo egocentrismo. Então, o invejoso, ele se desconecta de todo o seu potencial criativo e criador, vive fora de si, distraído pelo exterior, pela vida alheia. Essa que é a verdade. Aí pede-se a oportunidade de construção da própria personalidade, de uma personalidade mais digna, melhor, né? Continuando com a Joana de Ângeles, insidiosa, a inveja é o resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Olha o egoísmo aí falando mais alto. Considera o patrimônio divino para si apenas. Como diz o ditado popular, né? Que a inveja é o sentimento dos incapazes. É pura verdade. A pessoa incapaz de dominar os seus maus instintos sempre sentirá inveja, sim, por mais que negue, né? A indisciplina mental e moral torna o ser humano egoísta, como nós estamos falando. A pessoa não desenvolve as suas qualidades morais, se deixa dominar pelo egoísmo e os resultados são sempre muito ruins, muito negativos. Então é necessário aqui a vigilância constante dos pensamentos para poder trabalhar e combater o egoísmo, para poder desejar o bem do semelhante, para poder aprender a ter bem-querer pelo semelhante. Porque a inveja, ela é contrária ao amor, né? Continuando com a mentora Joana de Ângeles, ela diz: a inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade, o comportamento. Então vamos ver qual a qualidade dos nossos pensamentos. Olha como é importante policiar os pensamentos, nós precisamos estar atentos a isso sempre. Porque tanto nós podemos sentir a inveja como ser o objeto da inveja de alguém. Mas sempre o invejoso, ele se acha melhor do que os outros. Então, além de invejoso, ele é orgulhoso, né? E além de sentir a inveja das pessoas, ainda pode enviar maus fluidos para as pessoas por conta dos maus pensamentos que nutre. Quer dizer, se a pessoa é alvo da inveja e ela está desavisada, né? Se ela não é uma pessoa vigilante, não é uma pessoa que ora sempre, então ela acaba sendo prejudicada por essa influência negativa, porque ela acaba entrando em sintonia com os pensamentos ruins que alguém possa lhe dirigir. Mas a mentora diz que sempre o pior prejudicado, claro, é sempre quem sente a inveja. Sempre vai estar infeliz, sempre vai estar desequilibrado, porque o comportamento mais perturbado sempre é do invejoso.
Como nós já falamos, a fofoca ela é filha da inveja. Nesse comportamento de falar dos outros está a necessidade de diminuir o outro, tentando prejudicar a dignidade, a imagem da pessoa, né? Nós percebemos que sempre chegamos ao mesmo ponto ao analisar os conflitos, ou seja, a falta de amorosidade. Por detrás da inveja está sempre o complexo do poder. E onde reside o poder não existe o amor, porque reconhecer o valor do outro é amar, é saber amar. E a mentora continua nos falando agora sobre a terapia do combate à inveja, que é muito importante. Ela diz assim: a terapia para a inveja consiste, inicialmente, na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno de sua destinação grandiosa no futuro, avaliando os recursos de que dispõe e considerando que sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo de evolução de cada um. Então nós não temos como nos comparar aos outros, somos cada um uma individualidade e todos estamos destinados à perfeição, mas somos seres únicos no sentido da personalidade individual. E a conexão com Deus ela é muito importante, porque todos nós percebemos que somos criaturas dignas do melhor. Nós precisamos acreditar que somos, sim, capazes, que somos destinados a ser pessoas melhores. Mas cada um de nós tem uma história de vida e estamos cada um numa fase existencial. Então nós necessitamos de coisas diferentes para a nossa evolução. É preciso entender, é preciso aceitar isto. Então é impossível direcionar bem a emoção sem compreender a nossa destinação na vida, sem acreditar que nós somos realmente capazes, que somos destinados à luz, né? Não foi dito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos absorver essa ideia para colocar em prática na nossa vida. E uma forma de nós direcionarmos bem a inveja é identificando as características boas nas outras pessoas, passando a desejar o bem às outras pessoas. E passando também, quando nós identificamos pessoas com atitudes boas, nobres, justas, a substituir a inveja pela admiração. Então nós podemos acionar a nossa inteligência, passando a admirar as pessoas e até imitá-las, sim, nos seus comportamentos positivos nobres. Por que não? Sem desejar mal a elas. Nós podemos, desde que isso não seja prejudicial a ninguém. Um ótimo exemplo é Jesus. Nós admiramos as qualidades de Jesus, então nós podemos e devemos imitar a Jesus. Para isso ele veio ao mundo, não é? Então, amadurecer as emoções significa transformar a inveja em admiração, ou seja, saber admirar sem desejar o mal a ninguém. Ao contrário, desejando o bem. Para isso é primordial assegurarmos dos nossos próprios valores, reafirmando a nossa personalidade e adquirindo o auto-amor. Isso é primordial. Se eu busco me conhecer, se eu busco meus valores, eu me amo. Então eu não necessito diminuir ninguém para sentir os meus valores. Eu sei reconhecer o valor do outro, eu sei admirar o outro, apreciando o meu semelhante. Então o que assegura a personalidade de uma pessoa quanto aos seus próprios valores? Possuir uma alma terna e bondosa, sem ser bajulador. Ser firme, sem ser cruel. Ser manso, sem ser subserviente. Ser capaz, sem ser orgulhoso. Ser discreto, sem ser mentiroso. Ser elegante, independente de classe social, de dinheiro. Enfim, ser educado, ser justo, solidário e ser empático com todas as pessoas. Uma pessoa valorosa não sente inveja de ninguém, mas consegue admirar e amar o seu semelhante. Quando o ser humano alcança esse patamar de caráter, com certeza sente-se seguro de si, porque sabe quem é. Portanto, possui autoadmiração. Desta forma é admirado e considerado por todas as pessoas, sem ter necessidade de lutar para ser o centro das atenções. E vive em paz consigo e com os outros. Eu desejo paz e luz a todos. Até a próxima.